Roberto, por favor, aqui no palco. Quem vai entrevistar o presidente é o nosso CEO, Roberto Sallouti. Bom, muito obrigado pelas palavras, André Esteves, obrigado ao Pactual pelo convite, obrigado Sallouti, a todos que estão aqui, a todos os amigos, pessoas do mercado financeiro, pessoas do setor real. Queria agradecer muito essa oportunidade. Bom, deixa eu ver, a ideia aqui é fazer uma apresentação, depois a gente faz um pouco de perguntas e respostas, não é isso? Então, vou pedir para colocar a apresentação e a gente vai passando. Eu achei bem importante, entre o último Copom e esse Copom próximo, contextualizar um pouco o que está acontecendo lá fora, porque eu acho que tem uma influência grande e eu acho que tem ainda hoje uma visão bastante divergente da interpretação, né, do que realmente acontece em termos de cenário global. Então, vou passar aqui um pouco. Curiosamente, esse foi provavelmente um dos últimos slides que nós usamos na última apresentação, e esse vai ser o primeiro dessa. Então, a gente vai concatenar uma história do que a gente achava que ia acontecer lá atrás com o que de fato aconteceu, né? Então, pensando um pouco no cenário global, para começar, a gente teve aí a pandemia, os governos fizeram um esforço gigantesco e coletivo, tanto na parte fiscal quanto na parte monetária, para que a depressão virasse uma recessão, em alguns casos até menos que uma recessão. Então, a verdade, antes de mais nada, é que nós, banqueiros centrais, eu acho que em grande parte os agentes econômicos, se prepararam para uma recessão, né? E graças a Deus a gente teve uma pequena recessão, em alguns casos piores que outros, né? Falando globalmente, mas grande parte dos países já voltou aos níveis do pré-pandemia. Então, nesse sentido, a gente enxerga que esse pacote de ajuda foi extraordinário, 9 trilhões, lembrando que o PIB do ano anterior tinha sido 80 trilhões, então mais de 10% do PIB, de uma forma bastante acelerada, nunca nada foi feito parecido, né? E obviamente teve um efeito muito bom, né, de frear, né, uma queda maior, mas por outro lado também, como o dinheiro foi feito, os recursos foram alocados muito rápido e de uma forma muito coordenada, ficou difícil para os agentes econômicos entenderem qual seria a real consequência disso. Então, começando aqui a contar um pouco a nossa história, a gente imaginava que durante a pandemia a gente ia ter, devido à falta de mobilidade, as pessoas em casa, uma queda de serviços, né? As pessoas em casa consomem menos serviços, e com uma ajuda tão grande, uma coordenação tão grande, as pessoas consumiriam mais bens, né? Então a gente entendeu que essa relação, em algum momento, com um grande aporte de recursos que foi feito na economia, gerou uma inflação de bens, né? E em algum momento, os banqueiros centrais vieram a público dizer, não, essa inflação é muito transitória, ela não vai persistir, porque ela é uma inflação de bens que foi causada por uma mudança estrutural, né, temporária, de consumo de serviços, estrutural não, temporária, perdão, de consumo de serviços para bens. E aí a gente se imaginava que com a reabertura as pessoas iam voltar à mobilidade, iam consumir menos serviços, iam voltar menos bens, iam voltar a consumir serviços e essa inflação iria se reequilibrar. Lembrando que serviço, grande parte é salário, que é uma inflação um pouco mais rígida, então que ela demoraria mais a subir do que a inflação de bens cairia, então que você reequilibraria esse quadro rapidamente. Mas isso não aconteceu. Então, acho que a primeira parte é entender o que aconteceu, né, por que o cenário esperado não foi o cenário encontrado. Então, quando a gente olha aqui a parte de consumo de bens e consumo de serviços, a gente tem uma linha de tendência, e a gente vê que, de fato, o consumo de bens, aqui é Estados Unidos, mas serviria também se eu fizesse global, ou grande parte do mundo desenvolvido passou pela mesma experiência, mas por uma facilidade de dados aqui a gente usou os Estados Unidos. Então você teve um grande deslocamento de consumo de bens, né? E após uma queda inicial de bens e consumo, e uma volta ao consumo de bens, mas ainda bem acima da linha de tendência, e por outro lado você teve uma queda de serviços, que é a linha de baixo, com uma volta que ainda não voltou, né, sequer ao nível, a tendência pré-pandemia, né? Então a gente consegue ver claramente que esse deslocamento de serviços para bens, ele está muito mais persistente
do que o que se imaginava anteriormente. Esse é o primeiro grande ponto, né, que a gente precisa fazer. Então, a gente olha aí a parte de núcleo de inflação de bens e serviços, a gente olha a diferença entre o que aconteceu em bens e serviços. A gente olha também um pouco a influência desse enorme pacote, né, fiscal e monetário que foi aplicado. Aqui, de novo, a gente está olhando os Estados Unidos, mas olha o que aconteceu aqui. A gente tem 3 grandes eventos, né, a Covid, a Grande Depressão e a crise financeira, e a gente vê, então, o aumento do balanço do Fed, né, do Federal Reserve, em comparação com o que aconteceu na Grande Depressão e na crise financeira. Um aumento muito maior. Quando a gente olha gasto de governo, também é uma coisa nunca antes vista, com uma proporção bem maior, né? E aí, aqui no gráfico de cima, a gente usa aqui até um gráfico, um apanhado de um professor, o Cochrane, falando um pouco desse movimento que a gente chama de helicopter money, e a gente aí adiciona a dívida federal, a dívida federal em poder do público, a base monetária e os títulos, e a gente tem mais ideia, mais ou menos uma noção do que foi vamos dizer assim, essa mudança, esse delta, né? E aí a gente olha ativos de Banco Central também, lembrando que aqui é crescimento, então a gente teve um grande crescimento, né, e que está estabilizado num nível bastante alto. Quando a gente olha a renda das famílias também, a renda das famílias ainda muito acima, e isso explica por que esse deslocamento da demanda de bens ainda não voltou. A renda das famílias ainda muito acima do que era no pré-Covid. Quando a gente olha a riqueza líquida das famílias, está no máximo histórico, com um aumento bastante grande nesse ano. E, curiosamente, a renda líquida das famílias dos 60 menores, né, da parte de baixo, né, da população, com uma subida muito grande, aí também sendo acelerada, já vinha crescendo, mas sendo acelerada por esse movimento pós-pandemia ou, né, conjunto de medidas de pandemia. E quando a gente olha a parte de dinheiro de famílias, que aí é o efeito caixa, a gente vê aí uma enorme subida em redor do período do programa de auxílio, né? Bom, então a gente está falando que teve um auxílio muito grande, teve um efeito organizado muito grande, monetário e fiscal, e que isso gerou um deslocamento da demanda que foi mais persistente. E aí existia uma interpretação de que, no final das contas, esse movimento ia se reequilibrar, porque o problema não era a demanda, era a oferta. O problema era a oferta porque as pessoas estavam em casa, e se elas estavam em casa, elas não estavam produzindo, e quando a economia reabrisse, a oferta ia se regularizar, e isso ia acontecer. Então, aqui a gente mostra que, de fato, essa premissa não se mostrou verdadeira. A gente tem um gráfico aqui que mostra os gargalos na economia com produção. A gente vê que o gargalo aumentou, ou seja, os prazos de entrega ficaram mais longos, mesmo com a produção subindo, né? Um outro fator que a gente escutou muito é que teve um grande gargalo na parte de tecnologia por uma ruptura na produção de chips, né? A gente olha aqui na parte de chips, a gente pegou aqui o exemplo de Taiwan, em nenhum momento a produção caiu, ela só aumentou, inclusive acelerou bastante, né, a produção no final. Então, se os volumes produzidos foram muito maiores, fica difícil, de uma forma mais generalizada, defender que teve um problema de oferta e não de demanda. Quando a gente olha também a parte de bens de consumo e compara a demanda nominal com a produção global, a gente vê também que teve um descolamento muito grande, né? E acho que o gráfico de baixo, que é o gráfico talvez mais interessante, que conta melhor essa história dos Estados Unidos, é o gráfico que mostra a demanda nominal de bens menos a produção real. A gente teve um descolamento muito grande nos anos 70 e 80, os anos de inflação, né? E a gente tem um descolamento mais ou menos da mesma magnitude nesse momento, né? Então, mostra a relevância, né, do que foi feito, né, e o impacto, né, desse conjunto de medidas que foi adotado durante a pandemia. Bom, e aí existe uma outra linha de raciocínio que diz não, mas no final das contas isso foi compensado em parte por estoques. Eu já vi alguns artigos nesse sentido. E a gente aqui quer mostrar que não, que os estoques estão todos no mínimo. Estoque de matéria-prima na mínima, estoque de bens e estruturas na mínima, estoque de moradias na mínima. Então, assim, não teve um acúmulo de estoques nesse período, bem pelo contrário. E também um outro argumento que é usado é que teve uma ruptura parcial, né, na parte da China, né, e a gente consegue ver claramente nesse gráfico que isso não aconteceu, teve de fato uma queda, mas ela voltou muito rápido, já está em níveis bem acima. Então isso de novo demonstra o quão importante é esse entendimento que nós tivemos um deslocamento na demanda por um programa de ajuda que foi muito grande, muito possante,
que fez com que a economia se recuperasse, mas que deixou aí esse efeito. E aí uma outra coisa que é importante entender é que se eu mudo de serviços para bens, a demanda por energia aumenta, porque fabricar bens demanda muito mais energia do que fabricar serviços. Como essa mudança foi muito maior do que a esperada, a demanda por energia também foi muito maior que a esperada. Então, ao invés, mais uma vez, de seguir o argumento que nós temos um problema de energia porque teve uma ruptura na oferta, eu estou tentando oferecer aqui a explicação que não, que foi ao contrário, que na verdade o deslocamento de demanda de bens gerou um deslocamento de demanda por energia elétrica e outros tipos de energia. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico, comparando um ano com o outro. Mas, aí concatenando o raciocínio, então a gente teve mais auxílio, um pacote muito grande, que gerou uma demanda, um deslocamento de demanda de bens mais persistente, que gerou uma inflação mais persistente, que gerou uma demanda por energia mais persistente, mas a gente tem gargalos para atender essa demanda de energia. E aqui eu estou mostrando basicamente um conceito que a gente fala já há algum tempo, que é o de inflação verde, que é basicamente o processo pelo qual você consegue atingir energia sustentável, ele em si, o processo, ele não é sustentável. Então é muito difícil querer atingir uma transição limpa muito rápido sem aceitar um preço no meio do caminho. E aqui a gente pega, por exemplo, o que você precisa em termos de lítio, grafite, cobalto, níquel, terras raras, e a gente mostra que a produção desses materiais que não são considerados verdes são importantes para atingir o equilíbrio verde. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos essa demanda por energia, existe um anseio de produzir uma energia limpa, e as duas coisas no meio do caminho produziram, aí, vamos dizer assim, uma desconexão temporária. Um outro tema importante é que, geralmente, quando os preços de energia sobem e o preço futuro sobe, a gente vê um aumento no CAPEX, é natural. Se o preço sobe, as empresas investem porque esperam vender os produtos num preço maior com uma margem melhor. Essa foi uma das primeiras vezes na história que nós vimos um grande aumento no preço de energia com uma queda no CAPEX, tanto na parte de petróleo quanto na parte de minerais. E aqui, de novo, vem o tema da transição para a energia limpa, onde, basicamente, ficou muito mais difícil adquirir funding para essas empresas. Eu mesmo conversei pessoalmente com algumas que dizem, olha, o funding ficou mais difícil, porque a parte de mercado de capitais quer fazer bonds sustentáveis e os bancos não querem colocar nos balanços empréstimos para processos que não entendam que sejam processos verdes ou limpos. Então, a gente teve essa desconexão, que fez com que, de fato, essa distorção aumentasse mais ainda. Isso significa que preços de energia estão altos, a gente ainda tem uma quebra grande na correlação de CAPEX com o preço de energia. No nosso entendimento, isso vai fazer com que, mesmo que a energia se estabilize no curto prazo, o patamar vai seguir mais alto por um tempo. Então, a gente vê aí os preços de energia tanto em países emergentes quanto em países avançados, e mostra, na verdade, uma tendência de alta, que eu acho que está bem em linha com a história que a gente está contando de deslocamento de demanda por bens e deslocamento de demanda por energia. Aqui só um pouco falando dos nossos. Então, a gente fez aqui um heat map, que é mais ou menos um mapa de inflação mundial. O vermelhinho é mais inflação, o verdinho é menos. E a gente vê que, com raras exceções, aqui na ponta, ali em 2022, no fim, está todo mundo mais para o vermelhinho do que para o verdinho. Ou seja, estamos em processo de aceleração inflacionária ainda em grande parte do mundo. Quando a gente olha a parte de preços ao produtor, tem a Alemanha, que teve um dado assustador, dois dados assustadores nas últimas duas publicações, passando de 20%. E a gente vê também no mundo emergente algum ajuste das máximas, mas ainda em preços muito elevados. Aqui, eu acho que a Turquia é um caso à parte, não vou gastar muito tempo aqui com isso. E um outro tema é olhando, de fato, o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma inflação alta, com um núcleo alto, e com uma percepção de que tem uma inflação encomendada ainda por vir, principalmente para quem olha a inflação bem em detalhe, a parte de imobiliária, porque você tem aí o Schiller, que é o preço de casas subindo muito, e a inflação americana não captura preço de casas, ela captura o que a gente chama de equivalente em aluguel, e o equivalente em aluguel ainda está muito baixo. Isso aí tende a ter uma correlação alta, com um gap de 3 a 6 meses, então a gente entende que tem ainda um tema de inflação encomendada, e isso se reflete na inflação esperada à frente, então os mercados já estão precificando em parte isso.
Quando a gente olha a parte de mercado de trabalho também, a gente vê que está bem apertado em todos os sentidos, né? Então, aqui eu não vou gastar muito mais tempo, mas a gente começa a ver um tema de salários, que até então não se via, e tem um ponto muito importante, que está tendo uma mudança estrutural na mão de obra americana. Tem muita gente que está preferindo trabalhar em casa, a gente tem muitos desligamentos, né, que não estão sendo recuperados, tem uma coisa estrutural acontecendo na mão de obra americana, onde existe uma troca de preferências na relação trabalho-renda. Olhando a parte de crescimento, teve um descasamento grande entre os avançados e emergentes, em termos de PMI, a gente vê aí um descasamento grande, já está voltando a uma convergência melhor. E quando a gente olha a parte de surpresa de crescimento, a gente está ali meio perto do zero, está ligeiramente positivo ainda, ou seja, ainda tem surpresas positivas, a gente vê alguns números da Ásia mais positivos recentemente, né? E aí eu acho que a gente vai para um tema de começar a falar do que é o apressamento de política monetária nesse ambiente que eu descrevi, onde nós entendemos que o deslocamento da demanda é um pouco mais persistente e a gente ainda vê alguns agentes econômicos, né, ou não aceitando ou entendendo que mesmo com o deslocamento da demanda não vai ser persistente, ou seja, que a inflação deve ceder mais rapidamente. Existe uma diferença aí de interpretação, mas aqui a gente consegue ver basicamente o que está apressado em termos de política monetária nos países desenvolvidos e como as taxas de 10 anos têm respondido. Eu acho que talvez o mais interessante seja olhar esse caso dos Estados Unidos, que é o gráfico acima à esquerda, né, que saiu de uma precificação de 2 altas para uma precificação de 5,70 altas, quase 6 altas. Obviamente tem um questionamento de, se eu começo a ver muitas altas da mesma magnitude, em algum momento tem o que a gente chama de front-loading, ou seja, você começa a achar que as altas vão ser maiores no começo da movimentação. O mercado chegou a precificar em algum momento 80% de chance de aumento de 50 bases já em março, né? Então a gente viu aí esse movimento de reprecificação de juros americano. Mas acho que aqui fica uma pergunta, né? Que é, se a gente entende que a taxa de juros neutra americana é 0,5%, que a meta de inflação é 2%, a gente pensando alguma coisa mais em termos de taxa de equilíbrio nominal de 2,5%, é curioso imaginar que, aceitando que a inflação é mais persistente e que a persistência, de acordo com alguns dados que a gente tem visto, e as próprias declarações do governo americano, de membros do Fed, que a persistência pode durar até o meio do ano que vem, é curioso imaginar que a gente tem uma coisa muito acima da meta, que é persistente, que a persistência pode durar mais tempo, e, no entanto, o apressamento de juros está bem abaixo da taxa neutra, né? O livro-texto diria que, se você realmente quer atingir condições restritivas, você tem que levar a sua taxa de juros acima da taxa neutra. Eu acho que isso tem sido um debate interessante entre os economistas, alguns aceitando, dizendo que a economia americana é muito grande, tem muita influência no mundo, e que, por isso, eles deveriam aceitar uma inflação mais alta há mais tempo. Um outro tema é que eles têm um sistema de inflação que é a média. Se você tem uma persistência de inflação muito mais alta por um tempo e você quer atingir a média, em algum momento você vai ter que ter ela mais baixa do que a média para chegar na média. Então, eu acho que existe hoje todo um debate em torno do framework, ou seja, da metodologia adotada e como que isso vai impactar os mercados. Um outro tema que eu acho importante mencionar é o taper tantrum, que foi a última vez que o Banco Central americano começou a diminuir o balanço, ou falar em diminuir o balanço, né? E a gente vê que isso deixou uma cicatriz no mercado, porque hoje eu acho que tem um temor de falar sobre esse assunto que é infundado, porque naquele momento tinha uma alavancagem, uma situação de mercado muito diferente do que nós temos hoje. E aí, já olhando em termos de política monetária, a gente vê aqui uma expectativa de movimentação do Fed e a gente começa a falar no quantitative tightening, né? Uma coisa que é importante entender, eu acho que muita gente que está nas mesas de operações começou a coçar a cabeça em algum momento e pensar, bom, como é que a gente pode ter 5, 6 altas precificadas na curva americana e a parte longa está abaixo de 2? Eu acho que uma das razões é que o Banco Central americano comprou grande parte da convexidade do mercado. Então, mesmo com uma precificação mais alta no curto, como todo o risco de longo prazo estava no balanço do Fed, você não tinha uma reação adequada na parte longa.
Isso cria uma ineficiência, de certa forma, porque você está fazendo política monetária, mas como você não está subindo a taxa de juros longa, você não tem um aperto nas condições financeiras que você teria se isso tivesse acontecido. Se isso é verdade, talvez uma das razões pela qual as pessoas começam a falar agora em diminuição do balanço mais acelerado seja essa, né? Então aqui a gente está aqui com um gráfico mostrando um pouco da percepção das pessoas em relação ao que o Fed vai fazer para diminuir o balanço e como isso vai ser feito. Bom, a parte de inflação de emergentes, eu acho que isso aqui a gente já todos têm acompanhado de perto. Aqui o ponto que eu mencionaria é que quando a gente olha o núcleo, que é o IPC sem alimentos e energia, a gente vê que o Brasil está ainda muito alto, mas está ali numa média de emergentes, né? Mais recentemente, alguns tiveram uma alta até maior que o Brasil. A parte de serviços, que a gente tem olhado bem de perto, o Brasil, de fato, mês passado teve um número de serviços e o próprio núcleo de serviços bastante elevado, mas a gente tem acompanhado, né, colocado um pouco em perspectiva com o que está acontecendo em alguns outros países. Um outro fato foi o tema do impacto de energia, né, na inflação brasileira, e aí a gente está falando de combustíveis e energia elétrica. Então, nesse gráfico aqui de barra à esquerda, basicamente a gente fez um exercício, e aqui, de novo, não é para eximir, né, nenhum tipo de culpa ou para fazer nenhum tipo de constatação, mas simplesmente o seguinte exercício: se o Brasil tivesse a mesma inflação de energia que a média dos países da amostragem, qual seria a inflação do Brasil total? E a gente mostra que se a inflação fosse da energia fosse a média, a inflação também teria sido a média. Então, teve um tema de energia que colocou o Brasil muito acima da média. E a gente consegue ver aqui no gráfico da direita embaixo que, de fato, teve um choque de energia nunca antes visto. A gente olhou bastante aí o banco de dados para trás, e isso é bastante relevante. Um outro tema é que a última crise inflacionária brasileira, ela não veio acompanhada, né, de uma importação de inflação. Então, a gente consegue ver à direita em cima que a gente tinha a linha azul, que era a inflação do brasileiro bem alta, mas com a inflação americana bem baixa. E agora a gente vê que é bem diferente. A gente tem uma inflação brasileira subindo, mas com uma americana subindo quase tanto quanto a brasileira, quando a gente olha a parte de núcleo. Então, é importante colocar isso em perspectiva de novo. Aqui não se trata de falar que a culpa da inflação é internacional, é só para a gente ter um entendimento, né, e qualificar o que é a inflação brasileira. Um outro ponto que a gente começou a pensar é, bom, se a gente entende que esse movimento de inflação é mais persistente, que esse deslocamento da demanda é mais persistente e que os países precisam, em algum momento, colocar a taxa de juros em campo restritivo, o que cada país deveria estar fazendo para chegar nesse objetivo? Então, a gente fez uma estimação aí de taxa nominal neutra de cada país, olhou um pouco a taxa desde a última decisão e o que está apressado, ou seja, o que estão colocando no preço em termos de altas futuras, e a gente consegue ver que, com exceção do Brasil e da Rússia, grande parte dos países ainda está abaixo da taxa de juros neutra. Ou seja, se, né, nós levarmos esse exercício, né, como um fato importante para tentar estimar o que vai acontecer nos próximos meses, basicamente ele indica que vários países ainda vão subir bastante os juros. Falando um pouco de curva de juros, né, o Brasil foi o país que saiu na frente, né, e tem, acho que, sido reconhecido isso, em termos de ajuste nesse processo. A curva tem uma parte mais alta na parte mais curta dela, e depois ela tem um movimento de estabilidade. A gente, olhando a taxa de juros nominal de 10 anos, o Brasil ainda tem uma inclinação, uma taxa nominal relativamente alta comparado com os países, mas com uma inclinação menor pelo que está sendo feito, em termos de expectativa, o que está sendo feito e a expectativa de curto prazo. Em termos de atividade econômica, mostra aí o Brasil com a recuperação em V, foi uma recuperação mais rápida que os outros países, e o período pós-recuperação, o Brasil está mais ou menos estável e alguns países seguem crescendo. Então, aí a gente volta ao tema do crescimento estrutural pós-Covid, onde grande parte dos países da América Latina, né, tinha um crescimento estrutural antes, maior, né, e após o Covid volta a ter um crescimento estrutural um pouco maior que o Brasil. Acho que esse é um dos temas que a gente vai abordar aí no fim. A gente vê a parte de vendas e a parte de projeção de PIB. Nós entendemos que para esse grupo de economistas que tem projeção de PIB de 2022 perto de zero, daqui para frente a gente vai ver revisões para cima. A gente entende, olhando os números recentes, fazendo um pouco
a projeção do primeiro TRI, que quem tem aí perto de zero vai começar a fazer revisões para cima, em termos de projeção de crescimento. Então, aí a gente olhando um pouco a atividade econômica, eu vou passar um pouco mais rápido, saiu um dado de confiança mais recente um pouco melhor, a parte de confiança deve começar a voltar a melhorar, né, pelo que a gente tem visto nos dados de frequência mais alta. A parte de empregos também, eu acho que a gente já tem falado bastante sobre isso nas apresentações, vou passar um pouco mais rápido aqui, perdão. Falando um pouco de inflação, em específico do IPCA no Brasil, a gente tem aí uma inflação bastante alta. Eu fiz aí alguns pronunciamentos dizendo que a gente achava que a inflação ia começar a cair mais rapidamente entre abril e maio. Houve um entendimento de que o pico seria abril e maio, não foi isso que eu disse. Eu disse que a inflação vai permanecer alta e que ela vai começar a acelerar a queda quando a gente olha 12 meses entre abril e maio. Eu acho que esse pelo menos é a nossa visão. A parte de inflação por segmentos, também a gente tem falado muito da importância de olhar serviços, entender serviços, o que é salário, o que é recomposição de margem, o que estava represado durante a pandemia em serviços e agora está entrando em incorporação de preços. Vou passar rapidamente aqui pela ata. Parte de mercados financeiros, o fluxo voltou a ser bastante mais favorável no curto prazo, com o fluxo de ações, títulos, a gente viu realmente, teve um efeito, inclusive, mais recente no câmbio, a gente viu o que está acontecendo com a dinâmica do real, que é a melhor moeda em 12 meses hoje, não só no ano, mas em 12 meses, né? Então, a gente vê realmente uma recuperação de fluxo, a gente pode falar um pouco depois sobre isso. A parte de crédito, a gente continua vendo um crescimento bastante alto, inclusive, para um movimento de alta de taxa de juros bastante grande. O crédito tem até que se comportado bastante bem em termos de crescimento. Obviamente, tem uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, principalmente a pessoa jurídica que toma o crédito naquele segmento da curva entre 4 e 5 anos, que é onde teve pouca oscilação, né, apesar da Selic mais alta. E a gente olha a taxa de inadimplência, a gente tem visto aí também algumas matérias dizendo que a taxa de inadimplência estava bastante alta, que tinha subido bastante. Não os dados que nós vemos, a taxa de inadimplência está relativamente comportada, apesar do comprometimento de renda, especialmente pessoa física, ter subido, né, nesses últimos meses. A parte de dívida, está o Mansueto está ali, você que está aí, Mansueto? Você emagreceu, Mansueto. O Factal está te fazendo bem, hein? Bom, então, essa parte de dívida, a gente tem contado essa mesma história, né, que a gente teve uma surpresa muito grande no curto prazo, né, e que mesmo com a surpresa grande no curto prazo, ainda existe um prêmio fiscal relativamente grande. A gente tem tentado explicar e dissecando o que foi essa surpresa, mostrando que sim, teve um pedaço que foi inflação, mas a gente já teve momentos inflacionários no passado, onde nós não tivemos melhora fiscal, então tem um grande esforço de ter segurado os gastos em momentos inflacionários. Obviamente tem uma parte grande que é salário de funcionalismo, e nós entendemos que tem uma pressão em relação a isso, mas acho que foi feito um esforço e os números têm se mostrado bem mais positivos, e não é só um movimento de curto prazo, a gente vê que a dinâmica, ela realmente se perpetua na curva quando a gente pega os próprios dados de expectativa do Focus. Eu acho que um tema que tem sido mais colocado em debate ultimamente mas por que então a gente tem um prêmio de risco lá na frente? Eu acho que aqui tem duas coisas, a gente tem discutido bastante isso. Primeiro, tem uma percepção de que a inflação pode ser mais persistente no mundo, logo os juros podem ser mais altos por mais tempo, né, em grande parte dos países. Então a gente também conviveria, né, nessa tese a gente também teria que conviver com juros mais altos. E tem um outro tema que é o crescimento estrutural brasileiro. Existe um movimento de, vamos dizer assim, olhando os dados que nós temos de crescimento estrutural, de que ele tem sido, né, reduzido, apesar de, como mencionou o ministro Tarcísio, grande parte, né, da agenda que eleva o crescimento estrutural, ela ter sido atacada, pelo menos em parte. Eu acho que houveram entregas importantes nesse sentido. Mesmo assim, o mercado entende que o crescimento estrutural é mais baixo, principalmente o de curto e médio prazo. Aqui a gente acha que é um pouco o efeito de um crescimento tão baixo por tanto tempo, que faz com que o viés, né, das análises e da expectativa fique um pouco impactado para baixo,
A gente acha que parte das medidas estruturais que foram feitas e das mudanças e dos projetos, concessão, toda essa parte de infraestrutura, saneamento, a gente acha que isso vai começar a entrar em efeito em algum momento e as pessoas vão então entender que isso vai ter um efeito no crescimento estrutural, mas esse é um ponto super importante, que é, né, por que o Brasil não cresce? Acho que essa é a grande pergunta. A gente tem se debruçado sobre esse tema bastante no Banco Central, tem um tema de bônus demográfico, tem um tema de olhar a parte de produtividade, tem uma distinção muito grande entre o PIB agro brasileiro e o não agro, né? Você imaginando que o agro cresceu muito e com eficiência, o ex-agro, na verdade, está caindo ainda mais, né? Então, a gente tem olhado um pouco, eu acho que esse é um debate importante aí para os economistas, mas eu entendo, de novo, que tem uma parte do que está sendo apressado, que é basicamente levar em consideração o nosso passado recente, né, sem levar em consideração o efeito das medidas. Vou passar para a agenda. Modernização cambial, a gente passou a lei cambial, tem um período de 12 meses para fazer a regulamentação. Nós entendemos que tem um grande avanço aí nesse sentido. Vamos fazer grande parte do processo em consulta pública, então a gente vai ter aí notícias em breve. A parte de agenda tecnológica, o PIX, acho que agora o PIX já virou quase que um reconhecimento, uma bandeira do Banco Central. A gente vê um aumento muito grande. De novo, o ponto principal aqui é que no começo se imaginava que o PIX ia simplesmente substituir TED, DOC e boletos, e a gente vê que na verdade não foi isso. Na verdade, o PIX ele introduziu um novo modelo de negócio. A gente tem um volume de transações muito maior, novos negócios sendo feitos, novos modelos de negócio, teve maior bancarização por causa do PIX. Então, assim, ele foi realmente um instrumento de inclusão, né, além de um instrumento de melhoria em tecnologia. O PIX-SAC e o PIX-Troco, que eu mencionei da última vez, ele já entrou em vigor. A gente entende que ele tem um crescimento um pouco mais lento, mas eu acho que é um grande instrumento, né, principalmente para as cidades pequenas, que não tem ATM, que não tem agência bancária, onde as pessoas podem, né, ir em qualquer mercado, em qualquer caixa registradora, né, e a caixa registradora passa a ter funções de ATM. A gente entende que isso é bom para as pessoas, né, e é bom para os estabelecimentos, que inclusive vão ser remunerados por isso, além de ter a vantagem de poder fazer maior número de vendas sem ter muito caixa no fim do dia, lembrando que transporte de caixa, transporte numerário é um custo importante para esse pessoal. Então a gente fez aqui algumas simulações. A gente acha que, em termos de intermediação financeira, é um avanço no processo, diminui o custo de intermediação financeira nesses lugares onde você tem menos acesso, né, ao saque em espécie. Falar rapidamente sobre PIX, aí eu acho que uma mensagem que eu gostaria de dar é que a gente tem visto muito um tema de uma conotação muito negativa nos vazamentos, né, que a gente tem tido. De forma alguma a gente quer banalizar vazamentos, mas a opção que nós adotamos, que não é a opção adotada em grande parte dos países, inclusive na Europa, é que qualquer tipo de vazamento a gente vai publicar. Então a gente adotou uma estratégia de transparência total. Então qualquer tipo de vazamento, relevante, não relevante, dado relevante, não relevante, a gente vai publicar. A gente acha que isso é importante, né, para as pessoas terem a cultura de que vazamentos acontecem, sempre vão acontecer, em pequenas empresas acontecem, em grandes empresas acontecem, em governos acontecem, né, e por construção o PIX foi feito de uma forma que os dados que vazam, eles não são dados relevantes. A gente teve, por exemplo, um vazamento recente, que grande parte dos dados que vazaram são o CPF e o nome, né? Hoje, se você tirar o seu talão de cheque, você vai ver que tem seu CPF, seu nome, você dá ele para qualquer um e não se preocupa com isso, né? E quando você faz compra em vários lugares, quando você vai na caixa, a pessoa pergunta seu CPF e você dá o CPF em grande parte. A parte de telefone também a gente vê que muita gente não entra no cadastro para cancelar a consulta de telefone. Então, o telefone de grande parte das pessoas está disponível. Então, a gente, de novo, não está querendo banalizar, a gente vai atrás de todos os incidentes, vai tentar fazer o volume de vazamento ser o menor possível, mas é importante dizer que os vazamentos não são do Banco Central, os vazamentos ocorrem por falhas localizadas em instituições. Nós temos 767 instituições, existe um alto comprometimento com a segurança de dados. O PIX foi construído de uma forma que os dados que podem sofrer vazamento são dados menos relevantes em termos de segurança da pessoa, né? E a gente quer deixar bem claro que o PIX é um sistema de pagamento seguro, né? E que
nós vamos ser 100% transparentes com tudo o que aconteceu. Acho que essa é a melhor forma de ganhar credibilidade da população para um sistema que é tão amplo, é tão novo, né, e que ainda tem tantas inovações em cima dele. Um pouco da agenda evolutiva, acho que eu estou meio sem tempo, eu vou passar rápido. A gente tem débito automático, Pix, a gente tem uma parte que vai ser internacional, a gente vai ter o Pix conectado internacionalmente também em breve. A gente tem uma parte de automação, toda a parte de programação, a conta que vai ser remunerada, a API, que é a conta do dinheiro que fica para os momentos de falta de liquidez. Então, isso tudo a gente está avançando. Eu acho que a gente está caminhando para um Pix que vai se encontrar com o resto da agenda evolutiva. A gente vai poder ter dinheiro programável dentro do Pix, junto com a moeda digital, né, com o CBDC que vai vir em seguida. A parte do Open Finance a gente também está avançando bastante. Lembrando que o conceito importante aqui é onde tem spread, em qualquer atividade, qualquer forma de intermediação, onde tem spread, grande parte das vezes tem problema de informação assimétrica, e que o modelo de usar tecnologia para diminuir a informação assimétrica e baratear custo, ele vale para vários exemplos, né? Então, a gente tem a parte de crédito, a parte de finanças, a gente tem a parte de seguro, a gente falou um pouco mais recentemente sobre como usar isso também na indústria de saúde. Então, de novo, é um conceito de onde existe spread, geralmente existe informação assimétrica, e a tecnologia tem capacidade de reduzir essa informação assimétrica, reduzindo o spread. Vou passar rápido, esse aqui é o cronograma do Pix, ele está disponível no nosso site. De novo, falando de inovação do sistema financeiro, esse gráfico de cima é um gráfico que eu costumava colocar nas apresentações em 2019, e muitas pessoas me procuravam e falavam, eu não entendo, você está dizendo que vai ter essa convergência, a gente não está vendo isso, a gente não acha que isso faz sentido. E aí a gente viu o WhatsApp querendo fazer pagamento, o Google querendo fazer chat, né, e basicamente ficou mais claro no que era a verticalização de dados, né? Basicamente é você ter texto, pagamentos e conteúdo, para você capturar todos os processos da venda de um produto, desde o anúncio até a venda, até o pagamento e até mais recentemente a interpretação do que o cliente achou desse produto. Então isso é um processo muito poderoso, veio junto com as nuvens. Mais recentemente a gente tem visto algumas empresas começando a quebrar essa vantagem comparativa das redes sociais, com a ideia de que a informação é sua, você não deveria disponibilizar de graça nas redes sociais, você deveria ser pago por isso. Então, a gente tem o conceito aí do Digital Wallet, que é as pessoas guardando informação, né, e criando um network para onde as pessoas conseguem monetizar a informação. Eu acho que o grande próximo movimento que nós vamos ver é um movimento de monetização de informações. Eu acho que a forma como alguma dessas cadeias tem se protegido é através do metaverso, que é você poder evitar que isso saia, né, do domínio do tráfego de informações. Falando um pouco da inovação do sistema financeiro, a gente implementando aí a lei cambial, a gente vai para a moeda digital, a gente tem um piloto da moeda digital, do CBDC, do real digital, que deve ser colocado aí já em prática no segundo semestre desse ano, então a gente tem avançado bastante. Bom, esse aqui é um pouco no gráfico que eu fiz de monetização de dados, eu acho que esse é um grande processo que nós estamos passando. Vai ser um processo onde o vencedor, ou seja, a empresa que consiga fazer com que as pessoas consigam monetizar seus dados sem passar por intermediários, eu acho que vai ser uma grande revolução, é como se fosse uma nova camada de internet, na minha opinião. Vamos ver se a gente avança nesse sentido. A parte do real digital e o Lift, a gente tem visto aí os anúncios do que a gente tem feito. A gente já anunciou os pilares do real digital. A gente tem agora um grande e importante passo, que é os projetos piloto. A gente tem aí uma incorporação do Lift, que é o laboratório, junto com o que nós vamos fazer em termos de funcionalidade do real digital, e a gente tem divulgado aí o cronograma disso. A parte de ativos virtuais, hoje foi aprovado um PL na CAI, de forma unânime, a PL do senador Irajá. Até agradeço ao senador aí por ter trabalhado com o Banco Central, agradeço ao senador Irajá. Tem algum outro PL na Câmara, a gente entende que pode ter aí alguma forma de junção, como a gente chama, como se diz, a pensamento de projetos. É importante esse projeto, é um primeiro projeto, é um projeto que fala das corretoras,
E a gente fez aqui, basicamente nesse slide, um apanhado de o que o mundo está fazendo em termos de regulação de ativos virtuais. Eu acho que esse é um grande questionamento. Na última reunião de banqueiros centrais, esse tema dominou mais de 50% do debate. Então eu vejo aí uma certa preocupação, uma certa apreensão, mas também vejo, né, novas portas se abrindo para a inovação financeira, para um sistema descentralizado que seja capaz de gerar inclusão. Então a gente precisa colocar tudo em perspectiva. A parte de sustentabilidade, está aqui o nosso ministro Juca, não vou falar nada, senão vou roubar o discurso dele aí. A gente tem um evento em maio, mas não vou falar mais nada além disso. Eu tenho dito que a gente quer avançar no mercado de carbono, mas vou deixar essa parte aí para o ministro Juca. Na nossa agenda, a gente tem avançado bastante, eu mostrei no cronograma anterior. É importante essa parte de começar a comunicar o conjunto de regras. A gente entende que o Bureau de Crédito é como se fosse um Open Finance do crédito verde, né? Porque ele já delimita algumas áreas, algumas condições para financiamento verde. Então, a gente tem avançado com isso. Então, eu vou terminar aqui dizendo que o nosso grande desafio, aí, acho que pelos próximos meses, é entender essa visão, né, do que será esse ajuste, né? Esse ajuste mundial. A gente está vendo uma inflação mais persistente, a grande parte dos países subindo juros. A interpretação padrão é que os mercados emergentes vão sofrer muito, mas quando a gente olha, de certa forma, o que a gente vê é um movimento que a gente chama de rotação, né? De pessoas tirando dinheiro de ativos de PL mais alto, ou seja, ativos mais alavancados, mais arriscados, para ativos de PL mais baixo. Isso não necessariamente é ruim para mercados emergentes, uma vez que mercados emergentes, né, têm essa visão, né, dessa categoria de ativos que tende a receber recursos quando esse tipo de rotação é feita. Obviamente, se o apressamento da política de juros americana avançar muito, né, e se tiver uma interpretação de que existe um processo de estar atrás da curva, acho que pode ter uma interpretação diferente, né? E tem um tema de desaceleração do crescimento da China, que acho que é meio já anunciado, mas eu queria dizer que os mercados têm se comportado bem, né? Nós mesmos tínhamos uma expectativa que se o apressamento dos juros americanos fosse muito mais alto, a gente teria uma desorganização de preços maiores. Isso não está se provando verdade. Então eu termino aqui, agradeço a todos, né, e deixo a mensagem de que muita coisa foi feita, nós caminhamos bastante, tanto na agenda de tecnologia, quanto na agenda institucional, na agenda de transparência, nessa agenda muito importante, né, de usar a tecnologia como instrumento de inclusão e sustentabilidade. E peço a todos, então, aí, que acompanhem esses passos, acreditem nesse processo de inovação e invistam no Brasil. Obrigado. Roberto, se isso aqui fosse uma reunião do BIS ou do FONC, e você fosse o diretor de política monetária, eu ia falar que você estava gritando para o Fed ser mais ativo, subir os juros mais rápido, fazer o QT mais rápido, para ajudar você a combater a inflação aqui no Brasil, com a inflação importada, que está sendo afetada pelo preço de commodities, por todo esse deslocamento de demanda que você falou. Não foi algo temporário de supply chain. Agora a gente vê que, mesmo se mexendo, é uma mexida muito lenta, seja da autoridade monetária ou seja do mercado. Qual a tua leitura disso? Não, a leitura, como eu disse, é que quando nós olhamos essa parte de o que deveria ser feito em termos de taxa de juros para trazer, né, a taxa de juros para um campo restritivo, a gente entende que, né, em tese, deveria ser acima da taxa neutra. Em nenhum momento, né, o mercado precificou isso, nem agora, mesmo depois dessa revisão. Eu acho que existe um entendimento hoje de que os Estados Unidos vai até, né, aturar, ou vai conviver com uma inflação um pouquinho mais alta durante um tempo, entendendo que ela tem persistência, mas que ela tem um prazo para acabar. Eu não posso fazer comentário direto sobre o que o governo americano, o Banco Central americano deveria fazer, mas assim, o que é feito tem relevância para a gente usa como input dos modelos, né? E eu acho que tem os dois lados da moeda. Tem um lado de você torcer, ou você pensar que um movimento mais rápido, debelando a inflação mundial, ajuda, né, o combate da inflação no mundo emergente. Por outro lado, também
Tem, obviamente, o temor de que, se isso for feito de uma forma muito acelerada e desestabilizar os fluxos financeiros, isso pode ter um efeito negativo no mundo emergente. Então, né, é um equilíbrio aí entre esses dois momentos. Mas acho que o próprio movimento do real, que nem você falou, sendo a melhor moeda em 12 meses e nesse ano, é um pouco contra o que as pessoas achavam, né? O Fed vai subir os juros. Agora, que nem a gente sempre fala lá no banco, se o Fed subir toda a reunião esse ano, vai ser basicamente o último movimento do Copom, o que ajudaria muito. E o que a gente está vendo é que, com essa rotação que você chamou, saindo do mundo tech, me lembra muito 2000, né, quando teve a bolha do Nasdaq, né, que todo mundo achou que ia ser muito ruim para os fluxos emergentes. Não foi ruim, porque teve uma mudança dos investidores. Além disso, acho que a volta de um carrego positivo, um diferencial de juro muito significativo no Brasil, Estados Unidos principalmente, e acho que o fim de algumas pressões técnicas, né, tipo o final do overhead, da mudança de legislação, e o final da desalavancagem da Petrobras. Acho que muita gente se surpreendeu com esse fluxo do câmbio. Agora, tudo indica que, se você não tiver uma deterioração das expectativas fiscais, isso deve continuar. Infelizmente, isso não está sendo ajudado pelas commodities lá fora. Como você acha que esses dois movimentos podem um compensar o outro? Você acha que isso vai acabar ajudando vocês na volta de trazer a inflação para a meta? Não, acho que tem esse movimento de rotação que a gente tem visto. Ele primeiro começou, vamos dizer assim, intra-Estados Unidos, né, de ações com PL mais alto para ações com PL mais baixo, né. Tem um tema de começar a escolher empresas ou ter uma interpretação de quais são as boas empresas no ambiente mais inflacionário. E aí tem todo um tema do reaprendizado, né, de como você lida com estoques, né. Lembrando que hoje nos Estados Unidos, conversando com indústrias, a gente vê que a percepção do que fazer com estoques é muito diferente do passado, né? Primeiro, porque você tem esse gargalo de entregas, então as pessoas querem ter o máximo de estoque possível. E segundo, porque no ambiente inflacionário, ter estoques, o carregamento é positivo, ao contrário do que acontecia no passado, que era positivo, então, que era negativo. Então a gente vê, tem toda uma nova mentalidade sobre como interpretar estoques. Eu acho que tem uma parte disso também, que é um entendimento de que empresas estabelecidas, empresas boas, empresas grandes do mundo emergente, já têm a característica de conviver bem com a inflação, porque o mundo emergente convive com a inflação com maior frequência, né? Então, eu acho que essa rotação também tem esse aspecto de que, olha, tem aqui uma empresa que está barata, tem valor, tem crescimento, né? Tem uma empresa que tem valor, e mais do que isso, ela convive bem, talvez, nesse novo cenário que a gente vai viver. Então, acho que tem esse tema da rotação, a gente está vendo um pouco disso, né? E aí, no câmbio, acho que tem várias variáveis. Tem uma variável que a própria taxa de juros mais alta traz fluxo pela diferença de juros. Tem uma parte da surpresa fiscal que eu acho que foi positiva. Tem uma parte relevante dessa, vamos dizer assim, dessa reprecificação dos fluxos. Então, acho que na parte de câmbio, no câmbio tem várias variáveis assim, sendo colocadas ao mesmo tempo. A gente tem visto... Você falou da parte do overhead, que era um fluxo grande que estava represado no ano passado. Então, a gente vê que acho que são vários motivos, mas, de fato, tem gerado essa dinâmica. E essa dinâmica tem também dado a apreciação de câmbio, gerando uma percepção de que, como o câmbio tem essa tendência, é importante entrar agora, e aí isso está ligado ao movimento de rotação, e a gente tem visto aí entrada para compra de ações de bolsas brasileiras, de empresas brasileiras. E falando um pouco de expectativa de inflação aqui no Brasil, tudo indica que a gente está caminhando para o final da pandemia, que vai voltar até a normalidade, ou seja, um aumento da demanda por serviços. Você tem ainda uma memória inflacionária, uma indexação forte, uma cultura de indexação forte no Brasil. O quão preocupado vocês estão com o que pode vir pela frente de pressão inflacionária de serviços locais dessa vez? Acho que está na nossa conta que a inflação industrial cai e a inflação de serviços sobe, né? O que aconteceu no meio do caminho foi que a inflação de serviços subiu mais rápido e foi mais disseminada, e a de industrial não caiu e, em parte, aumentou até, né, a difusão. Então, houve, obviamente, uma preocupação em relação a isso,
Parte disso é efeito do que a gente falou de energia, da cadeia de energia, né, mas a gente tem olhado muito o qualitativo da inflação de serviços, tentando fazer um trabalho para destrinchar melhor e entender o que está acontecendo por dentro. Tem um tema de recomposição de margem, né, porque no período pandemia, grande parte do serviço ficou fechado. Tem um tema que é custo represado, que foram insumos que subiram durante esse período. A gente tentou ver o que era recomposição de margem, o que tinha de salário, né? Então, a gente tem dito que a gente está olhando a inflação de serviços mais de perto. A gente já esperava que ela fosse subir. O último número nos surpreendeu negativamente, principalmente no subjacente, ou seja, no núcleo de inflação de serviços. A gente tem comunicado isso com transparência, para que todos entendam, né, o que o BC está olhando e o que nós achamos importante em termos de desenvolvimento olhando para frente. E ontem você fez uma palestra que você falou bastante de crescimento estrutural, né? E aqui a gente falou um pouco do que é a taxa de juros real de longo prazo, de equilíbrio. Aí tem o fiscal. Então, eu queria fazer duas perguntas meio ligadas para você, até pelo nosso tempo. Está tendo uma discussão agora de desoneração tributária, de talvez queda permanente do IPI sem nenhuma compensação, o que talvez pode piorar um pouco do ponto de vista de expectativa fiscal, mas pode ser muito bom do ponto de vista de inflação. E, além disso, a gente estava debatendo aqui, né, com toda essa revolução. Hoje a gente falou aqui sobre revolução de mercado de capitais, sobre agenda de infraestrutura, sobre simplificação de negócios, e a gente não vê esse reconhecimento no crescimento estrutural. Na visão do Banco Central, primeiro, vocês estão preocupados com essa possível queda do IPI, corte do IPI? E dois, como é que vocês estão vendo esse tema de crescimento estrutural? Vocês têm uma visão do que é esse crescimento estrutural? Na apresentação você já entregou que o juro real neutro para você ali é 4. Que você botou o 7 com 3, dava uns 4. Aquele era o Focus. Aquele era o Focus. O nosso é até um pouco mais baixo, mas... É um pouco mais baixo. Então, como é que você está vendo essas duas agendas? Não, eu acho que aqui é importante, acho que dividir, né, a questão. Um ponto importante que me causa alguma surpresa é que a gente começou dizendo que o mundo se organizou muito rapidamente para fazer um plano de atuação em conjunto muito grande, tanto no fiscal quanto no monetário, e que isso gerou um deslocamento da demanda, que gerou um deslocamento da energia, e a gente viu esse efeito da inflação que parece um pouco mais persistente. E diante da persistência desse efeito de inflação, é com alguma curiosidade que a gente vê que alguns países, né, sugerem que, para combater essa inflação da persistência, que foi, em parte, gerada, né, por esse grande plano fiscal, que a solução é fazer mais fiscal, ou seja, vamos diminuir impostos para baixar o preço, né, e baixando o preço a gente resolve o problema. Lembrando que, de fato, o que trouxe parte da razão pela qual o preço está onde está, né, é o impacto dessas medidas que foram feitas. E não estou falando de Brasil, aqui a gente teve a Colômbia recentemente, os Estados Unidos até falou disso um pouco, a Índia fez isso recentemente, então alguns países dizendo, não, vamos baixar o imposto, porque a gente baixa o preço e a gente melhora esse tema de inflação de curto prazo. E o que a gente tem dito, tanto na interpretação do caso global quanto no nosso caso, é que a gente olha a inflação estrutural. Então, se você abaixa um imposto ou faz alguma coisa que abre mão de receita para obter um preço do produto mais baixo naquele momento, estruturalmente você não está ajudando a inflação. Você pode ter uma queda no curto prazo, mas na parte expectativa de inflação isso vai se incorporar e esse elemento tende a prevalecer estruturalmente falando no médio e longo prazo. Então é isso que a gente tem dito. Falando um pouco aqui de regulação bancária, acho que tanto de fintechs quanto de cripto, acho que o Banco Central estimulou muito a competição, né, de várias maneiras. Acho que toda parte dessa revolução que a gente vê no mercado de fintechs, o próprio financeiro brasileiro, foi porque o Banco Central estimulou isso. A gente vê em outros países da América Latina que você tem uma barreira fitossanitária contra essa competição, aqui é o contrário. Só que, às vezes, tem muitos bancos que reclamam que tem uma assimetria regulatória. E a mesma coisa do cripto, que acaba crescendo, acaba tendo muito fluxo. Vocês têm tentado mapear quanto de brasileiro tem investido nisso. Agora tem o projeto Senador Irajá. O que a gente pode esperar, tanto no mundo de fintechs, quanto no mundo de cripto, e o que o Banco Central está achando do projeto que estão aí, principalmente de cripto? Acho que são ideias diferentes. Primeiro,
uma ideia que prevalece, e eu acho que sempre vai prevalecer, é de que a tecnologia é um instrumento mais democratizante que existe. É um instrumento que proporciona a inclusão com sustentabilidade, a criação de novos modelos de negócio, gerando competição no sistema financeiro. Isso a gente tem fomentado bastante. Quando você parte desse princípio, você tem que admitir também que esse processo de inovação faz com que empresas sejam criadas, no que a gente chama de finanças descentralizadas, que acabam usando essa tecnologia para atuar no mercado financeiro, mas eles estão em perímetros que não são regulados pelo Banco Central. Então é importante entender a conexão e como que é a correlação entre o que é o perímetro que não é regulado e o perímetro que é regulado. Eu acho que os banqueiros centrais no mundo têm estudado muito como fazer esse tipo de approach, como fazer essa aproximação para ter um ambiente regulatório que fomente a tecnologia, mas que ao mesmo tempo não crie risco para o sistema financeiro tradicional, uma vez que o sistema descentralizado cresce a um ritmo muito maior. Então isso é o que a gente tem olhado. Um outro ponto é a parte dos criptoativos. Eu não gosto de chamar de criptomoeda porque eu não acho que tem características de moeda, então eu gosto de chamar de criptoativo. Mas os criptoativos, eu acho que aqui tem um ponto muito importante, que eu vejo os reguladores muito preocupados com o ativo em si. Eu acho que é mais importante falar do network, da plataforma que o ativo navega, do que o ativo em si. Eu acho que as plataformas que estão sendo criadas e o que o criptoativo tem feito em termos de aperfeiçoamento dessas plataformas tem um valor enorme. E acho que nesse movimento agora de questionamento em relação a várias coisas, principalmente em termos de política tradicional, monetária, do que será o fiscal, eu acho que a gente tem tido uma fuga, ou um investimento maior em criptoativos. Eu acho que é interessante entender por quê. Eu acho que, por um lado, ele nos preocupa um pouco como quando o crescimento é muito alto. Por outro lado, como eu disse, ele fomenta um tipo de network, um tipo de sistema que vai ser muito benéfico para o sistema financeiro no futuro. Eu concordo, assim, se você pensar, a gente pensar no câmbio no SWIFT, comparado à tecnologia que tem de cripto hoje, realmente anos-luz à frente de tecnologia. Eu acho que um tema que é difícil explicar é que quando você tem um volume maior de cripto navegando num sistema, cada cripto adicional que você adiciona, você melhora a segurança do sistema. Então é como se você tivesse uma rodovia, aqui usando o exemplo do Tarcísio, em que quanto mais caminhão você tivesse, melhor a rodovia ficasse, entendeu? Então acho que esse é um conceito do network que é super importante absorver. Roberto, queria agradecer mais uma vez a sua disposição, transparência, sua presença aqui no mais um CEO Conference, parabenizar vocês pelo trabalho e boa sorte aí nesses próximos meses. Obrigado, Salute, obrigado, André, obrigado a todos. Vamos agora assistir aí nosso ministro Juca e o nosso presidente Montezano. Um abraço a todos, gente. Obrigado.